Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. São Paulo bate Ceará por 1 a 0 no Morumbi, segue líder do Campeonato Brasileiro. Internacional empata por 0 a 0 com o Palmeiras no Beira-Rio. E time dirigido por Felipão segue com defesa intacta. Corinthians bate Paraná por 1 a 0 na Arena Corinthians, espanta má fase e pressão para cima do técnico Osmar Loz. Você também confere o Santos que bateu o Bahia por 2 a 0, empate do Flamengo com o América Mineiro, Cruzeiro que bateu o Fluminense, Sport que perdeu mais uma, tudo isso e muito mais. O imbróglio do Santos com a Comebol por conta do Carlos Sanches, além do técnico do líder do Campeonato Brasileiro, Diego Aguirre, e o Felipão falando aqui no programa de hoje. Tá imperdível, confere só no Jornal Sport News. No Newton Santos, no Rio de Janeiro, Botafogo 2, Sport 0. Sport é a própria mediocridade em um time, porque, meu Deus do céu, como um time consegue ficar 11 jogos sem vencer, depois da parada para a Copa do Mundo, se mostra uma equipe tão medíocre, né? Aí o gol da equipe do Botafogo, o Sport não ganha de ninguém, é impressionante, o Sport não apresenta reação, trocou de técnico, né? Agora viram que o problema é no técnico, aí colocou o Eduardo Batista, grande técnico, já conhece tudo lá dentro, né? Eduardo Batista, bora lá, grande currículo, e aí está fazendo isso também, ajudando a equipe do Sport na sua missão, né? De com certeza cair, porque com esse futebol, com esses resultados horríveis, horripilantes, o que o Sport mais remete o torcedor a lembrar é 2012, quando o time ficou rebaixado, ficou 11 jogos sem vencer, e é isso que o Sport caminha, por um rebaixamento catastrófico e adiantado. No Mineirão, em Minas Gerais, Cruzeiro 2, Fluminense 1. Cruzeiro foi melhor durante toda a totalidade da partida. Fluminense não jogou bem, né? Pedro se lesionou. Uma jovem revelação, sem dúvida um grande desfalque para a equipe do Fluminense na sequência da temporada. De Rascaeta partiu para a bola, Raniel desviou e o Cruzeiro abriu o placar no Mineirão. O Fluminense não jogou nada, né? O Pedro não pode fazer milagre. O Fluminense tem uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro, não joga bem e precisou de um gol contra para empatar, porque nem chutar eles chutam, e aí tivemos o gol contra do Henrique contra o próprio Patrimônio, e o Cruzeiro jogou melhor durante toda a partida, uma equipe que sabe tocar muito bem, uma equipe muito entrosada, né? Mesmo não sendo a equipe totalmente titular, mostra entrosamento, engajamento a equipe, mas o Fluminense cometeria também um gol contra, aí no segundo tempo levantou na área e Ayrton Lucas, contra o próprio Patrimônio, fez o gol do Cruzeiro. Força pro Pedro, né? Um jovem menino, uma jovem revelação da equipe do Fluminense, uma joia a ser lapidada, né? Em um dos melhores momentos fica essa lesão aí, mas boa sorte pra ele, com certeza ele vai conseguir se recuperar, mas o time do Fluminense realmente tem que se recuperar na tabela, porque não joga nada, e o Cruzeiro tá de parabéns, vai jogar no meio de semana contra o Flamengo pela Libertadores no Mineirão, com a torcida que apoia, com a torcida que grita, porque o que eu gosto de mostrar nas imagens não é só o som, gosto de mostrar a torcida, gosto de mostrar tudo, por isso que eu uso as imagens do UOL, que é o único o portal que mostra as imagens com a torcida aí ao fundo. E aí o Cruzeiro tá de parabéns, jogou um ótimo futebol e agora vai ali se aproximando cada vez mais do pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. Parabéns, que partida do Cruzeiro, hein? Que time do Cruzeiro. E aí vamos terminar com um gol contra do Ayrton Lucas. Na Arena da Baixada, no Paraná, Atlético Paranaense 2, Grêmio 1. Olha, o primeiro tempo foi um jogo muito bom. O pênalti aí do Grêmio convertido pelo Cícero. O Grêmio colocou bola na trave logo no início da partida com o Pepe. Então o Grêmio tá de parabéns pelo primeiro tempo. Agora o Atlético Paranaense jogou demais na partida. Gostei da precisão do passe, gostei da perseverança da equipe. Empatou logo depois. Aí olha que golaço do Pablo. Agora o segundo tempo do Grêmio foi um fiasco, foi uma vergonha. O Atlético Paranaense, o que jogou, a bola que jogou na segunda etapa foi estrondosa. Jogou muito bem no segundo tempo. Aí você vê o resultado
do segundo tempo do Atlético Paranaense. Jonathan, 2-1 Atlético. Eu acho que o Grêmio nessa partida ficou muito aquém do que se esperava e do que tem capacidade para fazer. Porque vai jogar com o Estudiantes, tem que reverter e tem que melhorar isso. Porque o que o Atlético Paranaense jogou na partida, primeiro tempo o Grêmio até foi melhor na minha opinião. Agora segundo tempo, o Grêmio deu um chute do gol, um mísero chute do gol. E o Atlético Paranaense foi lá, batalhou. Eu gostei bastante da precisão do passe, gostei bastante da perseverança da equipe. Então conseguiu ganhar o jogo e ganhou merecidamente, e uma vitória muito importante, uma vitória primordial para a equipe do Atlético Paranaense nessa luta para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. A gente termina a análise desse jogo com o gol da vitória, Jonathan. Na Arena Corinthians, em São Paulo, Corinthians 1, Paraná 0. Corinthians começou a partida colocando bola na trave. Na verdade, colocou 2 bolas na trave em toda a totalidade da partida. Então, o Corinthians poderia ter ampliado ainda mais a vantagem. O Cássio fez uma defesa espetacular, mas saiu de campo machucado. Corinthians melhorou muito em relação às partidas anteriores, né? Jogou bem nessa partida, com apoio de sua torcida, fez jus à camisa, deixou sua torcida feliz com o gol do Henrique aos 35 minutos do primeiro tempo. Então o Corinthians ainda poderia ter ampliado a vantagem, poderia ter sido 3-4-0. Tendo em vista a equipe tão incompetente e horrorosa que é a equipe do Paraná, porque não assustou. A única vez que assustou o Cássio foi seguro, foi firme, foi substituído. Isso é um desfalque muito grande para o Corinthians, que vai jogar com Colo-Colo no meio de semana, não é? Então o Cássio é dúvida. E o Corinthians mostra nessa partida aí que pode ser um time eficiente, pode atacar, pode ter um contra-ataque de almanaque, como foi a bola do Roger, que ele chegou e colocou na trave, e poderia ter feito se ele desse um toque mais leve na bola. O Jadson, que no início da partida colocou a bola na trave, e uma bela jogada, e o Jadson bate o escanteio, o Henrique faz o gol do toque de cabeça. O Jadson também mostra ser um jogador muito importante, muito agregador no elenco da equipe do Corinthians. Bate muito bem escanteio, bate muito bem falta, ajuda muito a equipe. O Henrique faz um gol aí para dar vitória para a fiel torcida corintiana. Corinthians 1, a equipe afundada no Paraná 0. Mas o Corinthians ainda está fora do G6. Por quê? Porque na sexta-feira eu mostrei no programa, no Jornal Esportivo, a classificação da 20ª rodada, classificação parcial, porque o jogo entre Chapecoense e Atlético Paranaense foi adiado. Existe uma grande diferença ali entre o sexto e o sétimo colocado. No Morumbi, em São Paulo 1, Ceará 0. Morumbi lotado para prestigiar mais uma vez o ótimo futebol apresentado pela equipe do São Paulo. Bruno Pérez fez o gol logo no finalzinho do segundo tempo, mas a equipe do São Paulo sofreu na partida. Jogou muito bem, atacou muito, perdeu muitas oportunidades, mas jogou bem demais. Mostra porque é o líder do Campeonato Brasileiro com méritos. Torcida marcou presença aí muito importante, porque no primeiro tempo São Paulo dominou todas as sessões da partida. Teve oportunidades perigosas, mas não conseguiu fazer o gol. Mas manteve indo ao ataque, manteve-se uma equipe muito calma, sem desespero nenhum. O torcedor apoiou o tempo todo, gritou o tempo todo. O São Paulo está de parabéns, tanto pela movimentação, tanto pelo toque de bola e pela maneira que joga, porque tem um estilo de jogo, tem bons jogadores, tem um bom elenco e tá 100% focado, e isso dá um time como o São Paulo, um time equilibradíssimo e que tem uma ótima defesa também, fazer o gol do Bruno Pérez aí e ganhar o jogo do Ceará. É uma vitória muito importante, num jogo muito importante no Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo ganha, permanece na liderança, dá confiança e mais uma vez apresenta um bom futebol. Já para o Ceará é para acender mais uma vez sinal de alerta. A equipe está na parte de baixo, zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e tinha começado a mostrar uma reação. Agora, depois dessa partida aí, tudo bem contra o líder do campeonato. Agora o Lanterna Paraná conseguiu fazer coisa melhor do que o Ceará nessa partida. O Ceará foi uma equipe totalmente medíocre. O
que não me surpreende. É uma equipe que representa a mediocridade junto com o Sport, o Paraná, outras equipes periclitantes aí no Campeonato Brasileiro. É mais uma vez o retrato que eu falei daquilo do Santos e venho falando muito, infelizmente, aqui nas minhas análises. Como é que o time quer fazer um gol? O time nem chuta. Será nem troca passes? A maior posse de bola foi do São Paulo, esmagadora a posse de bola da equipe do São Paulo. O São Paulo sabe o que fazer com a bola. Vai pra cima, troca passes, articula jogadas e faz o gol com o Bruno Pérez aí. Agora o Ceará não sabe trocar uma bola, não troca um passe que tenha produtividade, um time improdutivo e não troca passes, não chuta. E como é que vai fazer o gol, que é o último estágio de toda a preparação? Então não tem como. E parabenizar mais uma vez a torcida do São Paulo, porque lotou o Morumbi, né, em 11 da manhã, manhã fria em São Paulo, 13 graus, lotaram o Morumbi, fizeram uma festa muito bonita, apoiaram o time o tempo todo. E você vai dizer, porque é momento. Não, a torcida do São Paulo apoiou o time ano passado inteiro, quando o time estava brigando para não cair. Então São Paulo está de parabéns, e o Diego Aguirre, um dos mais responsáveis por essa fase espetacular do São Paulo, dentro e fora de campo. Parabéns, São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro, que mostra um equilíbrio sensacional. Parabéns, São Paulo. No Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional 0, Palmeiras 0. Primeiro tempo foi do Palmeiras, criou melhores oportunidades, foi pra cima do Internacional, mesmo jogando fora de casa e com grande apoio da torcida colorada. Agora uma conotação aqui, eu sei que isso não me compete e não tem nada a ver com a análise da partida, mas o padrão do Internacional é de uma cor paupérrima, uma cor pobre, pouca vibração, né? Tirando o manto vermelho colorado, uma vergonha, né? Esse padrão aí é horroroso. Voltando à partida, o Internacional só foi ameaçar no primeiro tempo aos 40 e aos 43 da primeira etapa. Aí você tá vendo os melhores momentos. E quase o Everton dava uma lambança enquanto ele agarrou a bola foi na trave e ele agarrou. Segundo tempo, o Internacional foi mais participativo na partida do que o Palmeiras. Palmeiras no segundo tempo foi inativo, não buscou o gol como buscou no primeiro tempo. Mas o Internacional ficou com uma atuação muito abaixo do que poderia ter sido e do que vinha apresentando pelo apoio de sua torcida. Agora, destaque aí para a defesa do Palmeiras. Segue intacta. Ontem o Palmeiras fez 104 anos, aí esse lance que eu tava falando aí, que o Everton colocou a bola na trave e quase que fazia um gol contra. O Internacional, o Palmeiras completou 104 anos ontem, parabéns Sociedade Esportiva Palmeiras, e segue com a defesa intacta. Não tomou gol nenhum, defesa muito consistente, time muito consistente. Então fez um bom jogo a equipe do Palmeiras e conquista um bom resultado, porque é muito difícil jogar com o Internacional lá no Beira-Rio. Já para o Internacional também considera um bom resultado. Foi um bom resultado para ambas as equipes, porque é um jogo muito disputado, um jogo muito pegado durante toda a totalidade da partida. Então, um bom resultado para ambas as equipes. Aí o Internacional segue na vice-liderança e o Palmeiras segue ali no pelotão de cima. Agora o Palmeiras foca na Copa Libertadores. E eu queria dar parabéns aqui ao Filipão. Vou dar meus parabéns, bater palma. Parabéns, Filipão. Você não poupou os jogadores, porque o Palmeiras tem capacidade no elenco e você não é hipócrita. Porque eu conheço o Filipão e todos os brasileiros conhecem o Filipão. Ele não é hipócrita, igual os outros, fica poupando o time. Então, parabéns por colocar o time titular bonitinho, porque quarta-feira joga na Libertadores, mas tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. Porque a Libertadores pode ser o Portenho e o time reserva do Palmeiras está muito bom. Mas nada de jogar na lata de lixo o Campeonato Brasileiro. Parabéns à equipe do Palmeiras. E já sobre o Internacional, né, uma partida, como eu disse, muito abaixo, mais uma vez dizendo que esse padrão é muito feio. Além disso, não deu sorte. Mas o Internacional conseguiu um bom resultado no Beira-Rio. Com certeza a torcida não deve pensar, é aquela coisa do copo meio cheio, do copo meio vazio, que falou lá no Globo Esporte, né? Tem que ver isso aí, porque foi um bom resultado pro Internacional, jogando com a defesa tão boa como a equipe do Palmeiras, né? A defesa do Palmeiras é intacta há 9 jogos. Então tá de parabéns a equipe do Palmeiras pelo que fez no jogo e pelo que vem fazendo com o Felipão aí. E o Internacional também tá de parabéns. Um jogaço, duas equipes competentíssimas. Então, bom resultado, 0-0 lá no estádio Beira-Rio.
No Independência, em Minas Gerais, América Mineiro 2, Flamengo 2. Flamengo esteve na frente do placar em 2 oportunidades e deixou o América empatar nas 2 oportunidades. É muita incompetência. Aí, o gol do Everton Ribeiro. Como é que eles vão jogar com o Cruzeiro quarta-feira se eles não conseguem ganhar do América Mineiro? Com todo respeito, uma grande equipe, mas que não briga pela mesma coisa que o Flamengo briga no Campeonato Brasileiro. E teve na frente do placar 2 vezes e não conseguiu segurar. Além das oportunidades que perdeu, porque foi um jogaço. Isso a gente tem que dizer. Várias oportunidades para ambos os lados, bola na trave, um grande jogo de futebol, em que o América Mineiro apresentou uma grande evolução em relação às demais partidas, com o Rafael Moura, o He-Man, fazendo aí um empate e deixando o jogo tudo igual lá no Independência. Agora o Flamengo tem que rever isso aí. Teve 2 vezes na frente do marcador e não conseguiu segurar, e tinha capacidade para segurar, sim, não conseguiu porque foi muita incompetência. Aí o Flamengo, Lucas Paquetá, grande jogador o Lucas Paquetá, hein? Mais uma partida espetacular dele e uma ótima partida do Flamengo. Porque se eu disser que a partida do Flamengo foi ruim, eu vou estar mentindo. Porque foi um time que jogou bem, no segundo tempo principalmente, né? Teve ótimas oportunidades. Além de não conseguir ampliar, porque fez 2 gols, eu tenho que dar parabéns, aí não conseguiu segurar a vantagem. Porque o Flamengo podia ter feito 4 na equipe do América Mineiro e o América podia ter feito 5 no Flamengo. Então foi um ótimo jogo. Agora a defesa do Flamengo, né, tomando aí o gol do Gerson Magrão, decepcionou muito a torcida, porque podia ter sido muito melhor. São tropeços como esse que fazem o Flamengo ficar cada vez mais se distanciando da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Porque Copa Libertadores, esquece. Vocês não conseguem segurar uma vantagem contra o América Mineiro. Vocês vão conseguir ganhar de 3 do Cruzeiro fora de casa? Não vão mesmo. O Flamengo, Libertadores, morreu e perdeu a liderança do Brasileiro. Portanto, tem que se esforçar muito no Brasileiro. Tem que dar vida no Brasileiro. Eles deram a vida, jogaram demais. Agora, a defesa não ajudou. Já para o América Mineiro fica um saldo muito positivo, de uma ótima partida, de uma partida em que foram na raça, na determinação, no bom futebol, com os bons jogadores, tocaram a bola, trocaram passes, construíram jogadas e ainda mais, finalizaram bem, porque para o América Mineiro é um ótimo resultado. Empatou com uma equipe tão forte como o Flamengo, dentro de casa, estando atrás do placar em 2 oportunidades. Parabéns ao Mequinha, que está mostrando uma grande reação nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Parabéns, América Mineiro. E Flamengo, meus pêsames, porque a mediocridade tomou conta do time na defesa. No Barradão, na Bahia, Vitória 1, Atlético Mineiro 0. Impressionante, não pode perder gols a equipe do Atlético Mineiro, como o Elias perdeu 2, como a equipe do Atlético Mineiro perdeu logo no início da partida com o Ricardo Oliveira. O Léo Ceará faz o gol da equipe do Vitória. A Vitória foi muito melhor na partida, dominou a equipe do Atlético Mineiro. E equipes opostas na tabela do Campeonato Brasileiro. Quem tá brigando pelo título, como a equipe do Atlético Mineiro, não pode ter um resultado tão medíocre, ridículo como teve aí diante da equipe do Vitória. Porque não jogou nada, perdeu oportunidades incríveis. Como é que o Ricardo Oliveira perde aquela oportunidade? Como é que o Elias perdeu 2 oportunidades? Como é que deixa a bola passar naquele lance? Então, impressionante. Parabéns, Vitória. Jogou demais a equipe do Vitória durante toda a totalidade da partida e mereceu, e poderia ter feito mais. Poderia ter aplicado uma goleada na equipe do Atlético Mineiro, porque colocou a bola na trave, jogou melhor, tocou melhor a bola. E olha que a equipe do Vitória joga um péssimo futebol, entendeu? É um péssimo futebol, um futebol ridículo que joga a equipe do Vitória, mas jogou bem diante da equipe do Atlético Mineiro. E o que me surpreende muito, porque eu gosto muito do futebol apresentado pela equipe do Galo. Eu elogiei muito o Galo na semana passada aqui, porque é uma equipe que tá brigando pelo título, mostra-se uma equipe forte, ganhando o Botafogo de 3-0. Mas aí faz um resultado, faz um jogo horrível como fez esse aí diante da equipe do Vitória, aí a gente não pode elogiar.
Um resultado muito importante para o Vitória nessa briga para não cair para a Série B. Ganhar da equipe do Atlético Mineiro não é fácil, uma equipe muito organizada, mas que foi muito desorganizada nessa partida aí. Vitória jogou demais, muito merecido essa vitória, a vitória da equipe do Vitória. Em São Januário, no Rio de Janeiro, Vasco 3, Chapecoense 1. Que partida do Vasco, que partida em que o coletivo prevaleceu, que partida do Max Lopes, que contra-ataques da equipe da Colina, né? Muito rápidos, muito efetivos, muito eficazes. Abre o placar com Wagner. Gostaria de parabenizar a torcida vascaína, né? Que compareceu em peso, apoiou o time mesmo nessa situação que não é muito fácil no Campeonato Brasileiro. Tá ali em 14º, naquela faixa ali que não é muito boa para a equipe do Vasco, uma equipe tão grande. Chapecoense foi dominada em toda a totalidade da partida e na bola aérea faz o gol aí com o Leandro Pereira e empata o jogo lá em São Januário. E a Chapecoense que precisa também da vitória, né? Mas não conseguiu, foi dominada pelo Vasco. Aí perde uma bola dessa. Como é que perde uma bola dessa no meio campo? Pelo amor de Deus. E aí o Vasco, como foi muito rápido, letal. Gaveta. 2-1. Max Lopes. Que partida espetacular no Max Lopes. A torcida muito feliz com ele, porque ele deu passe, deu assistência, fez muito bem a sua função, fez gol, ajudou a equipe, tá de parabéns. Nota 10 pro Max Lopes nessa partida. E aí, um contra-ataque rápido, contra-ataque letal do Vasco para matar o jogo e explodir a Colina. 3-1 pro Vasco, Thiago Galhardo. Parabéns ao Vasco. Agora o Chapecoense precisa melhorar esse futebol aí. Foi dominado em toda a totalidade da partida. Parabéns ao Vasco. Grande vitória para dar confiança para cima da Chapecoense na Colina. Apareceu muito São Paulo em relação à inversão de faltas. Eu não quero que você, obviamente, fique entrando em questões disciplinares, mas a pergunta é tua sensação do jogo, levando essas questões em consideração. Bueno, boa tarde. Acho que foi bom jogo. Eu gostei de São Paulo. Acho que merecimos alguna cosa a mais. No primeiro tempo perdimos muitas situações. E acho que ninguém pode duvidar de que foi triunfo merecido e que se alguém tinha que ganhar hoje foi São Paulo. Depois eu não falo de outras... De arbitragem não acostumbro a falar e de comentarios de terceros também não. Então falamos de jogo e do momento de São Paulo, que é o mais importante. Aguirre, eu queria que você falasse sobre o Everton, o quanto você está preocupado com a possível lesão dele. E o São Paulo depende bastante das laterais do campo, com os ponteiros e com os laterais. Se você entende que hoje o Everton, para ser substituído no São Paulo, você não tem uma peça com as mesmas características. Everton, para mim, é um dos jogadores mais importantes que nós temos, de mais nível. Eu tenho falado que foi um reforço espetacular e é um jogadoraço. Então é difícil ter alguém desse nível. Não tem. Mas são coisas que acontecem e temos que buscar alternativas. Eu me lembro no jogo com Corinthians, não estava Everton e buscamos outras alternativas que deram certas e fizemos um grande jogo. Então não é momento de pensar em Everton e buscaremos as soluções que sejam melhores para... Estou preocupado, sim. O único jogador machucado que temos. Na Vila Belmiro, em Santos 2, Bahia 0. O primeiro tempo foi uma mediocridade recíproca de ambas as equipes, não jogaram nada. A única oportunidade perigosa foi da equipe do Bahia e eles perderam um gol incrível, só eles. E aí o golaço da equipe do Santos, Derlis Gonçalves
Foi um primeiro tempo morno, um primeiro tempo de um jogo ruim, um jogo medíocre de ambas as equipes. Segundo tempo o jogo melhorou, Santos teve um gol anulado, muito bem anulado, o gol do Gabriel. O Santos melhorou no segundo tempo, mas a partida foi ruim, teve 2 gols, foi 2-0, segundo tempo melhorou, mas duas equipes que erram muitos passes, que tem uma improdutividade celestial para construir suas jogadas, e aí uma enfiada de bola muito boa, e Gabigol dessa vez valeu no cantinho do goleiro do Bahia. Santos 2, Bahia 0. O suficiente, né, para o Santos respirar, mas com certeza mostrando aí a improdutividade, a mediocridade do time, um time incompetente, um time que não tem eficácia. Mostra aí para sua torcida que não está preparado para enfrentar o Independiente, né? Dessa vez deu pouquíssimos chutes no gol, não jogou bem. Bahia, meu Deus do céu, uma equipe que perde um gol, como a equipe do Bahia perdeu. Na frente, a bola na frente, eles perderam. Quem bate um escanteio, como a equipe do Bahia bateu, que foi uma vergonha aquele escanteio que eles bateram, e bateram muito mal o escanteio, e o Santos conseguiu vencer, porque foi o melhor do pior. Muitas pessoas vão dizer que eu só critico o Santos. Não, eu apenas não sou hipócrita. O Santos não jogou bem e eu vou criticar, e quando merecer elogiar, eu vou elogiar. Um golaço do Derlis Gonçalves, ele tá de parabéns, fez uma ótima partida, né? Mostrou porque ele merece ser titular sim na equipe do Santos. Mostra serviço pro treinador. No segundo tempo o Santos melhorou. Agora não vou dizer que o Santos fez um bom jogo, nem que o jogo foi bom. O jogo foi péssimo. O jogo do Santos foi péssimo, o Bahia foi medíocre, e eu não vou falar coisa diferente enquanto as duas equipes não mudarem o comportamento. Mas é com esse comportamento que a equipe do Santos vai enfrentar o Independiente. Como é que vai ganhar do Independiente terça-feira? Não pode ganhar um futebol desse aí. Como vocês viram aí, várias matérias, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro foi cheia, né? Agora, esse tropeço aí do Flamengo vai custar caro lá na frente. O Lisca dizer que o Ceará foi prejudicado pela arbitragem é patético. Ele quer colocar a culpa na arbitragem, na ineficácia do time do Ceará. O Ceará foi muito incompetente em toda a totalidade da partida, e não pode colocar a culpa na arbitragem porque perdeu a partida, e não é muito fácil ganhar do São Paulo. Não é esse o jogo do Ceará, não é esse o jogo que o Ceará tem que estar se lamentando porque perdeu, mas sim os jogos com a equipe que estão brigando pelo mesmo campeonato que o Ceará, que é para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, o que o Filipão falou aí na coletiva sobre a defesa do Palmeiras é espetacular. E é o setor menos badalado do elenco milionário da equipe do Palmeiras, é essa defesa. E vem dando muito resultado. E esse resultado aí com o Internacional ficou muito justo para ambas as equipes, porque foi um jogaço de futebol. Olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta amanhã aqui no Jornal Sport News com tudo do Santos Independiente. A expectativa também para quarta-feira e quinta-feira, que teremos os jogos de volta das equipes brasileiras na Copa Libertadores da América. Tudo isso e muito mais amanhã você confere no Jornal Sport News. Muito obrigado também pela audiência de sábado no Esporte em Foco, 200 visualizações. Muito obrigado também pelos elogios ao canal, fico muito feliz. Amanhã a gente volta, muito obrigado pela sua audiência.